Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim, 77 episódio 29. A das mais completas e poderosa narrativa já produzida sobre Agostinho de Hipona, o maior pensador da história cristã ocidental. Neste documentário grandioso, você vai mergulhar na vida real de um dos gigantes da humanidade, filósofo, teólogo, bispo, intelectual, mestre da interioridade e arquiteto da fé, que moldou toda a civilização ocidental. Aqui, você conhecerá Agostinho desde seu nascimento em Tagaste, no norte da África romana, passando por sua juventude inquieta em Cartago, suas paixões, seus erros confessados sem temor, sua busca desesperada pela verdade e pela sabedoria, sua adesão e posterior ruptura com o maniqueísmo, sua jornada filosófica no ceticismo e no neoplatonismo, sua ascensão como professor de retórica em Milão, seu encontro transformador com Ambrósio e, finalmente, sua conversão que marcou a história. Este episódio reconstrói de maneira cinematográfica e rigorosa os debates teológicos que definiram a vida de Agostinho, sua refutação completa do maniqueísmo, sua batalha intelectual contra o donatismo, sua defesa monumental da graça no combate ao pelagianismo, sua resposta ao paganismo após o saque de Roma, sua formulação extraordinária sobre a maldade, o livre-arbítrio e a condição humana, seu legado eterno em obras que mudaram o mundo, como as Confissões, a Cidade de Deus, a Trindade e dezenas de tratados, sermões e cartas que ainda moldam a mente do Ocidente. Baseado em pesquisas sérias de historiadores como Peter Brown, Jaroslav Pelikan, Etienne Gilson, Henry Chadwick, John Rist, Gerald Bonner e Robert Marcus, além de achados arqueológicos analisados por Brent Shaw e François Decret, este episódio oferece um retrato honesto, fiel, profundo e historicamente sólido de Agostinho de Hipona. Prepare-se para uma jornada que atravessa filosofia, história, espiritualidade e psicologia humana. Prepare-se para conhecer o homem que transformou sua alma em janela para o infinito. E inscreva-se no canal Curiosidades Sem Fim 77 para acompanhar toda a série patrística. Para compreender Agostinho de Hipona, precisamos entrar em uma das mais vastas paisagens intelectuais da história humana. Ele não é apenas um bispo africano, nem apenas um teólogo da antiguidade. Ele é, segundo Peter Brown, o maior explorador da interioridade humana desde os autores clássicos. Para Jaroslav Pelikan, Agostinho é o arquiteto intelectual do cristianismo ocidental. Para Etienne Gilson, ele é o mais profundo filósofo da antiguidade tardia. E para arqueólogos como François Decret e Brent Shaw, as ruínas, inscrições e basílicas do norte da África confirmam a amplitude real de seu impacto durante sua própria vida. Mas para entender sua grandiosidade, precisamos começar pelo início. Agostinho nasceu no ano 354, em Tagaste, uma pequena cidade da Numídia, no norte da África romana. Era uma região marcada pela mistura de culturas, línguas, tradições africanas e costumes romanos. O império ainda era forte, mas sinais de instabilidade política já começavam a surgir. A família de Agostinho reflete essa mistura cultural. Seu pai, Patrício, era um pagão dedicado ao prestígio social romano. Sua mãe, Mônica, era cristã fervorosa, mulher de profunda espiritualidade e determinação. Agostinho cresceu entre dois mundos, o do racionalismo latino do pai e o da fé ardente da mãe. Desde cedo, mostrou genialidade intelectual. Em Madaura e depois em Cartago, estudou gramática, retórica e filosofia. Cartago era uma grande metrópole, com teatros, escolas, bibliotecas, competições retóricas e debates filosóficos. A arqueologia da cidade confirma tudo isso. Mosaicos, inscrições e estruturas educacionais preservadas mostram a riqueza cultural que moldou o jovem Agostinho. Mas sua juventude foi tumultuada. Em suas confissões, Agostinho descreve suas paixões, seus erros,
suas buscas sensoriais e emocionais. Foi nessa fase que nasceu Adeodato, seu filho, fruto de um relacionamento profundo com uma mulher, cujo nome ele jamais revelou. A honestidade com que relata esse período é uma das razões pelas quais as Confissões são consideradas por Henry Chadwick a primeira autobiografia espiritual da história. Ao mesmo tempo, Agostinho buscava respostas para questões filosóficas. O que é a verdade? O que é o mal? O que é a felicidade? A leitura do Hortêncio de Cícero despertou sua sede pela sabedoria. Essa busca o levou ao movimento que dominaria sua mente por quase 10 anos, o encontro e o rompimento com o maniqueísmo. O maniqueísmo prometia uma explicação racional para o problema do mal. Segundo Mani, o universo era palco de uma luta eterna entre dois princípios, o da luz e o das trevas, o do bem e o do mal. Para um jovem intelectual em formação, parecia profundo. Agostinho se tornou maniqueu. Debatia com cristãos, desprezava a simplicidade da fé católica e acreditava ter encontrado uma filosofia absoluta. Mas, com o tempo, começou a perceber fragilidades. A figura mais decepcionante foi Fausto de Milevo, famoso bispo maniqueu. Agostinho esperava que Fausto respondesse às questões mais difíceis da filosofia maniqueia. Mas o encontro foi frustrante. Fausto, como Agostinho escreveu depois, tinha uma aparência elegante, mas o conteúdo era vazio. Pesquisadores como Jason B. Duhan confirmam que o maniqueísmo popular não tinha profundidade filosófica suficiente para satisfazer intelectuais como Agostinho. A partir daí, ele começou a duvidar. O caminho para o cristianismo decepcionado, Agostinho abraçou o ceticismo acadêmico. Depois, mergulhou no neoplatonismo. As obras de Plotino e Porfírio lhe deram uma nova visão da realidade, a existência de Deus como bem absoluto, incorpóreo, eterno, fonte de toda beleza. John Rist afirma que o neoplatonismo foi o andaime filosófico sobre o qual Agostinho construiria sua teologia cristã. Porém, foi apenas em Milão, onde passou a ensinar retórica com grande reputação, que encontrou a peça que faltava: Ambrósio. O bispo de Milão era um gigante espiritual. Suas homilias, estudadas até hoje, mesclavam rigor textual, alegoria e encanto espiritual. Agostinho ia ouvi-lo primeiro pela retórica, depois pela verdade. Ambrósio desmontou suas antigas objeções ao cristianismo. Em 386, o momento decisivo chegou. Angustiado, em um jardim de Milão, Agostinho ouviu a voz de uma criança dizendo: "Toma e lê." Ele abriu as Escrituras e leu uma passagem da carta aos Romanos que mudou sua vida para sempre. Foi sua conversão. Em 387, foi batizado por Ambrósio na Vigília Pascal. Sua mãe, Mônica, morreu pouco depois em Ostia, na Itália. A cena é descrita nas Confissões com uma das passagens mais belas de toda a literatura cristã. O retorno à África e o nascimento do bispo Agostinho retornou à África com o desejo de viver uma vida monástica contemplativa. Mas, ao visitar Hipona, a multidão o forçou a aceitar a ordenação sacerdotal. Ele chorou. Não queria abandonar o retiro intelectual, mas acabou aceitando o chamado. Em 395, tornou-se bispo de Hipona. E foi então que seu verdadeiro impacto começou. As grandes batalhas teológicas de Agostinho enfrentou, com inteligência e firmeza, os grandes debates teológicos de seu tempo. Um maniqueísmo. Após ter sido maniqueu, Agostinho se tornou seu maior crítico. Ele escreveu obras como Contra Fausto e A Natureza do Bem, demonstrando que o mal não é uma substância, mas a ausência do bem. Essa visão se tornaria dominante na filosofia ocidental. Ele também argumentou que Deus criou todas as coisas como boas e que o mal surge do uso errado do livre-arbítrio. 2. O donatismo.
o donatismo dividia o norte da África. Eles afirmavam que um padre moralmente falho não poderia realizar sacramentos válidos. Agostinho respondeu com genialidade. Ele ensinou que a eficácia dos sacramentos depende de Cristo, não do ministro. Ele também defendeu que a Igreja é composta por santos e pecadores até o fim dos tempos. Para muitos historiadores, sua vitória contra o donatismo salvou a unidade da Igreja africana. 3. O pelagianismo. Pelágio, um monge britânico, ensinava que o ser humano podia alcançar perfeição moral sem a graça. Negava o pecado original. Dizia que a vontade era suficiente. Agostinho respondeu com firmeza. Em obras como A Graça de Cristo, A Correção e a Graça, sobre a natureza e a graça, ele demonstrou que sem a graça ninguém pode escolher o bem de maneira profunda. Desenvolveu a doutrina do pecado original e afirmou que a graça é um dom interior dado por Deus, que cura a vontade humana. Esse debate moldou toda a teologia cristã posterior. 4. O paganismo. Após o saque de Roma, muitos pagãos culparam o cristianismo pela queda do império. Agostinho respondeu com sua maior obra, A Cidade de Deus. Ele mostrou que nenhuma cidade terrena é eterna. Somente a cidade espiritual construída por Deus é incorruptível. Essa obra se tornou o fundamento da filosofia cristã da história. Suas obras. Agostinho escreveu mais do que qualquer autor antigo cristão, exceto talvez Orígenes. Entre suas obras mais importantes estão Confissões à Cidade de Deus, a Trindade, De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio, Enarrariones, em Psalmos, Sermones, Epistolae, Comentários ao Evangelho de João, Comentários às Cartas de Paulo. Cada obra teve impacto decisivo na teologia, filosofia, espiritualidade e história do Ocidente. A morte de Agostinho morreu em Hipona, em 430, durante o cerco dos vândalos. Em seus últimos dias, pediu que salmos penitenciais fossem escritos na parede para que ele pudesse rezá-los continuamente. Após sua morte, sua basílica foi saqueada, mas seus manuscritos foram preservados por monges. O legado: Agostinho é o pensador que definiu a psicologia interior do Ocidente. Sua doutrina da graça influenciou toda a Idade Média. Sua visão da história moldou teologias posteriores. Sua filosofia inspirou séculos de pensadores. Seus escritos tocaram Lutero, Calvino, Anselmo, Boaventura, Tomás de Aquino e praticamente todos os grandes nomes da teologia cristã. Agostinho não é apenas um pai da Igreja. Ele é uma das maiores mentes da história humana, o homem que transformou a própria alma em um espelho